Então, nessa ação penal 504-6512-94, depoimento do senhor Augusto Ribeiro Mendonça Neto, com a palavra de defesa de quem mesmo, doutor? José Delmário Pinheiro e Agenor Medeiros. Senhor Augusto, voltando ao cartel, eu tenho alguns esclarecimentos que eu gostaria de solicitar ao senhor. O senhor participou até que ano das reuniões do assim denominado clube? Eu pessoalmente participei de algumas reuniões no ano de 2004, 2005, e a partir daí eu acompanhei as reuniões através do nosso diretor comercial. Qual é o nome do seu diretor comercial? Marcos Berti. O senhor Marcos Berti também realizou acordo de colaboração com o Ministério Público? Sim, senhor. A partir de 2005, então, o senhor Marcos Berti passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube? Sob a minha orientação. Ele foi a todas as reuniões? Praticamente todas. Seria possível, em alguma reunião, a participação de algum outro integrante da sua empresa? Não. Nesse período, não. Em relação às datas, o senhor dividiu as fases do clube ou do cartel em duas fases e disse que a OAS teria participado de uma segunda fase, é correto? Sim, senhor. O senhor disse hoje também que essa segunda fase teria tido início em 2007 ou 2008. Sim, senhor. Portanto, seria correto dizer que o senhor não participou das reuniões do clube ou do cartel quando a partir do momento em que a OAS integrou esse cartel? Nas reuniões plenárias, não, senhor. Não participei. Então seria o senhor Marcos Berti teria participado dessas reuniões? Sim, senhor. Tá. O senhor disse que nas reuniões em que o senhor participou, o senhor Agenor Medeiros teria participado? Não, o que eu disse é que nas reuniões iniciais quem participava era o Agenor Medeiros, e que essa era uma informação que eu não só recebi através do Marcos Berti, como do próprio Agenor. Tá. Mas o senhor Marcos Berti, em outros depoimentos, e o senhor não é obrigado a corroborar o depoimento dele, ele disse que o senhor Agenor não participava das reuniões do cartel. Não sei responder. Mas seria correto dizer que o senhor entende que essa informação teria sido lhe passado pelo senhor Marcos Berti? Sim, sim, senhor. Muito obrigado. O senhor já disse em depoimentos passados e o senhor usou um termo hoje, que seria da efetividade do cartel, que ele passou a ter efetividade a partir do ano 2004, é correto? Sim, senhor. Quando o cartel deixou de ter efetividade? 2011. 2011. É possível dizer que, em outro depoimento, o senhor disse também que a partir de 2009 o cartel deixou de ter eficácia, de produzir efeitos. Sim. Tem duas considerações aí. A partir de 2011, simplesmente o cartel deixou de existir. Por conta de que, a partir das licitações do Comperj, ele foi perdendo efetividade. Então, essa licitação... Eu imagino que tenha sido por volta do ano 2009. A partir de 2011, então, seria correto dizer que o cartel não teve qualquer efetividade, qualquer eficácia? Acho que nem reunião. Senhor Augusto, o senhor disse que teria tido uma reunião com o senhor Léo Pinheiro, correto? Eu tive algumas. Algumas? Sim. Para tratar de assuntos do cartel? Também. Mas sobre as licitações que nós participamos, realmente eu tive algumas conversas com ele, algumas reuniões com ele. O senhor
foram de licitações ou de uma licitação específica, essa licitação que o senhor disse hoje da licitação do Tubovias do Comperj? Eu me lembro especificamente dessa, porém nós tínhamos uma combinação de participar de uma licitação na Replan, que no final eles acabaram não participando, e talvez tenha tido mais alguma que eu não me lembro agora. Essa da Replan, o senhor saberia dizer a data que o senhor teve essa reunião com ele? Algum ano aproximadamente, pelo menos? Foi provavelmente no ano ou alguns meses antes da licitação em si. Era uma carteira de HDT de diesel da Replan. O senhor não saberia precisar o ano? Talvez 2009, 2008, 2009. Essa reunião, então, já seria quando o cartel já estava perdendo eficácia? Nessa oportunidade, estava começando a perder eficácia. Ele perdeu efetivamente nas licitações do Comperj. Que foi um pacote grande de licitações. Nessa licitação do Comperj, o senhor disse que teve uma reunião de combinação de preços com o senhor Léo Pinheiro. Sim, na Tubovias, que foi fora desse pacote grande. Ela foi talvez uns 2 anos antes disso. Um ano antes disso. E essa combinação, ela deu resultado? Ou... Da Tubovias não deu resultado. Ou seja, aquilo que vocês combinaram não deu certo? Não deu certo. O senhor disse num depoimento anterior que o pagamento de propina às diretorias da Petrobras era uma regra geral. Sim, senhor. E que essa regra geral foi previamente estabelecida, que já se sabia de antemão que se teria que pagar propina em todos os contratos da Petrobras. O senhor confirma? Entre as empresas que se reuniam, e das quais eu conversei com várias delas, era um assunto conhecido. Dentre essas empresas, acredito que ninguém imaginava não pagar. O pagamento o senhor já sabia quanto que teria que pagar a cada uma das diretorias? Nas nossas licitações, foi uma coisa negociada por mim com o Barusco, e na sequência aconteceu um pedido na época do José Janene. Mas com o passar do tempo, o que todo mundo dizia que era 1 mais 1%. Então, isso já era de conhecimento prévio de todos? Sim. É possível dizer, então, que já na formulação do cartel, isso já seria algo de conhecimento geral? Sim, apesar de não ser um assunto, a reunião não tratava deste tema, mas é o que eu falei, de todas as empresas que eu conversei, todas sabiam. O senhor disse que esse 1% ou percentual de propina, ele já estaria considerado na margem de lucro das empresas. O que eu disse é que as estimativas da Petrobras, elas são muito bem feitas. Então a Petrobras sabe o preço que ela quer contratar, tem um limite de contratação e, como eu expliquei agora há pouco, ela tem um procedimento padrão de chamar o primeiro colocado e discutir o preço item a item. Então é muito difícil conseguir fazer passar na Petrobras alguma coisa que represente um sobrepreço. Certo. Mas como é que vocês faziam, então, para considerar o percentual que seria entregue de propina para os agentes públicos? A gente considerava que era uma coisa a ser paga.
Sim, isso era retirado da sua margem de lucro. Essa pergunta é uma pergunta muito delicada de responder, mas eu poderia dizer que se nós não pagássemos, certamente nós íamos ter 2% a mais de lucro. Entendi. Quando o senhor teve contato com o senhor Alberto Youssef, o senhor disse que teve contato também com o senhor Pedro Barusco, correto? Não. Apenas com o Alberto Youssef? Foram duas coisas distintas, né? Uhum. Eu tive contato com os dois, porém não separado, não junto. Mas para discutir acerto de vantagens indevidas, o senhor teve contato com ambos? Sim, separadamente. Tá. Aliás, as discussões relativas ao abastecimento não foram feitas com ele, foram feitas com o José Janene. Ele foi a pessoa quem cobrava. Entendi. Então, o acerto era feito direto com o deputado José Janene? Foi feito com ele. Tá. Senhor Augusto, nesse acerto que o senhor teve com o senhor José Janene, ele já falou o seguinte: olha, parte do que você vai me pagar será entregue ao presidente da República? Não, senhor. Alguém no clube ou alguém no cartel chegou a referir, ainda que indiretamente, olha, parte desses valores arrecadados na Petrobras dirigem-se à presidência da República? Nunca ouvi isso. O senhor Marcos Berti, que depois do ano de 2005 passou a representar a sua empresa nas reuniões do clube ou do cartel, como quer o Ministério Público, ele alguma vez lhe reportou que parte do dinheiro que seria pago de propina seria entregue ao presidente da República? Não, senhor. Estou satisfeito. Outros defensores têm indagações? Alguns esclarecimentos do juiz aqui. É só pergunta de conhece a pessoa? Eu posso perguntar daqui, doutora. Então, substituindo aqui com permissão a defesa do senhor Fábio Rori Ionamini. O senhor conhece a pessoa? Fábio Rori Ionamini. Acredito que não. Certo. É o suficiente, doutora? Mais alguém tem perguntas dos defensores? Então, alguns esclarecimentos do juízo. O senhor respondendo a pergunta do Ministério Público, mencionou que o senhor teria feito pagamentos à Gráfica Atitude de parte de valores de propina de contrato da Petrobras a pedido do senhor Renato Duque, é isso? Não. Na verdade, o Renato Duque pediu que alguns valores fossem pagos ao diretório do PT. Essas conversas de como esses valores seriam pagos sempre ocorreram com o senhor Vacari. Em duas oportunidades, ele me perguntou se eu poderia pagar uma gráfica. Aliás, não era nem uma gráfica, era uma revista. E eu disse que poderia, e ele me colocou em contato, o Vacari me colocou em contato com o pessoal da revista. Mas então, esses valores eram valores, então, dos acertos de propina em contratos da Petrobras? Sim, senhor. Eram pedidos, parte do que o Duque havia me pedido para repassar ao diretório do PT. O senhor chegou a fazer repasses para o Partido dos Trabalhadores de valores dessa natureza, de acertos de propina, de alguma outra forma? Não, senhor. Passei pelas contribuições oficiais e através da Gráfica Atitude. Inclusive a Gráfica Atitude escapou do nosso controle porque efetivamente a gente nem lembrava desse tema mais. Essa questão das contribuições oficiais o senhor pode esclarecer, que o senhor mencionou agora? Essas contribuições oficiais eram valores que o Duque me pedia para que fossem pagos ao diretório do PT e me recomendou pela primeira vez que eu procurasse o Vacari. Eu procurei e acertei com ele um parcelamento sobre aquele montante e fizemos. Ele me indicou como é que isso deveria ser feito e fizemos aquele parcelamento.
Depois houveram outros pedidos e o procedimento sempre foi esse. Mas esses valores em doações registradas eram decorrentes dos acertos de propina, de vantagem devida? Sim, senhor. Eram valores que o Duque, em vez de pagar a ele, eu paguei ao Partido dos Trabalhadores, a pedido dele. O senhor respondendo uma questão agora há pouco do senhor defensor, do senhor José Aldelmário, o senhor mencionou que o senhor esteve com o senhor José Janene tratando de acertos de propina em contratos da Petrobras, é isso? Sim, senhor. E o senhor fez esses repasses, também fez doações a partidos, também fez repasses a partidos? Não. Nós tivemos 2 contratos muito próximos um do outro, que foi o da Repar e o da Replan. E eu fiz uma negociação com o José Janene, que acabou ficando uma só, porque ela foi muito prolongada, essa discussão, e nós acertamos um determinado valor para cada obra, e quem foi, vamos dizer, o viabilizador ou o cobrador dessas questões foi o CEF, que ofereceu algumas empresas que poderiam emitir nota fiscal, nós pagaríamos a nota e o compromisso estava quitado. Esses pagamentos, só a sua empresa pagava essas propinas em contratos da Petrobras? No nosso consórcio da Repar, a CETAL ficou responsável pelos pagamentos e foi só ela que fez os pagamentos. No da Replan, o próprio consórcio fez os pagamentos diretamente. Mas fora desses 2 casos dos consórcios, o senhor tem conhecimento se as outras empresas, as outras fornecedoras da Petrobras também faziam a mesma coisa? Sim, pelo que se escutava, todas as empresas pagavam para as 2 diretorias. Ou pelo menos o que eu sabia da grande maioria pagava para as 2 diretorias. O Ministério Público afirma que havia um componente político nessas propinas pagas. Havia alguma coisa dessa espécie? Como assim? Parte do dinheiro sendo destinado a agremiações políticas ou agentes políticos e não só aos agentes da Petrobras? Pelo lado da diretoria do Duque, ele fez esse pedido especificamente somente para o Partido dos Trabalhadores em algumas oportunidades de um determinado valor. Pelo lado do José Janene, ele sempre dizia que aquilo era para ajudar a campanha do partido, mas nunca fizemos nenhum pagamento diretamente ao partido ou algum candidato. Respondendo ali a perguntas dos defensores, o senhor mencionou que o senhor nunca teria pago propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula, correto? Sim, senhor. E o senhor conhece o ex-presidente? Conheço. Já esteve com ele em alguma oportunidade? Diversas vezes. Na campanha de 2002, um ano anterior, nós perdemos uma concorrência importante na Petrobras, que a obra foi parar no exterior, e por uma diferença de preço muito pequena, né, com um procedimento, diria assim, não muito adequado pelo lado da Petrobras, e isso acabou trazendo uma discussão pública muito grande sobre essa questão. Inclusive, a Petrobras ia licitar na sequência 2 plataformas grandes e já informou que não convidaria nenhuma empresa brasileira. No ano de 2002, quando foi um ano de campanha eleitoral, eu procurei todos os candidatos a presidente, levando a importância desse tema sob o aspecto de gerar riqueza para o país, diminuir a importação, aumentar a geração de emprego e todas as consequências positivas que teriam essas obras sendo feitas no Brasil.
No caso do presidente Lula, do candidato Lula, ele, como outros, né, abraçou a ideia e, quando eleito, ele instituiu um programa para desenvolvimento e apoio às empresas brasileiras que atuassem nesse setor. E esse programa durou toda a gestão dos 2 mandatos dele. Mas vocês entendi. Então o senhor esteve com ele pessoalmente no período da campanha? Tive com ele no período da campanha. Ele fez um programa eleitoral no nosso estaleiro. Qual estaleiro que era? Atualmente chama-se Keppel-Fels. E na época? Ou Brasfels. Na época se chamava Fels-Cetal. Nós éramos sócios da Fels, desse estaleiro que fica em Angra dos Reis. Éramos, né? Depois nós vendemos nossa participação. Mas ele particularmente envolveu diversas pessoas lá do partido sobre a viabilidade desse programa, porque a Petrobras afirmava que as empresas brasileiras não tinham capacidade para executar essas obras aqui no Brasil, e o pessoal realmente ficou, primeiro, com dúvida em relação à obra que nós havíamos perdido, se essa obra ia ser feita mesmo fora do país, porque era uma informação que a Petrobras não disponibilizou. E aí nós provamos que, de fato, ela foi executada em Singapura. E segundo, que eu fiz algumas reuniões com pessoas que se envolveram no tema, para não só eu, mas como a nossa entidade também, para mostrar que Mas depois que houve essa eleição dele, houve uma mudança então na política? Essas plataformas foram licitadas lá fora ou aqui? Não, houve uma mudança na política. Ele criou um programa chamado Promimp. Esse programa vigorou durante toda a gestão dele, inclusive no início da gestão da Dilma. Ele existe até hoje com outro nome chamado PDFOR, mas que o objetivo é o mesmo, é criar condições para que as empresas brasileiras sejam competitivas. E aquelas licitações das plataformas foram feitas no Brasil daí? Sim, senhor. Essas 2 plataformas, que foi a P51 e P52, foram licitadas. Nós vencemos, né? A Fels-Cetal venceu e executou as 2 plataformas. E nesse houve pagamento de propina? Houve, sim, senhor. Foi para o diretor, agentes da Petrobras? Ela foi através de um agente comercial da empresa na época, que era o ZVI, e ele negociou isso com o Duque. O senhor sabe se nesse caso foram feitas também doações registradas ou pagamentos ao Partido dos Trabalhadores? Eu não sei, porque nós saímos da empresa logo na sequência. Inclusive, eu até tinha dúvida, eu não podia afirmar se esses pagamentos foram efetivamente feitos ou não, porque eu não estava lá. Mas depois eles foram informados, reconhecidos pelo próprio Barusco nas declarações dele. Fora esse contato na campanha, o senhor teve outros contatos com o ex-presidente? Então, eu o conheci nessa oportunidade. Eu encontrei com ele algumas vezes quando ele foi fazer o programa eleitoral no estaleiro. Eu acompanhei. Nós fizemos uma audiência na Firjan, quer dizer, nós fizemos, que eu participei também, né? A Firjan participou, ele participou, e talvez ele me procurou na sequência para saber, ter informações dessa obra, para ter certeza que ela estava sendo executada no exterior. Depois que ele assumiu a presidência? Depois que ele assumiu a presidência, eu estive com ele algumas vezes, principalmente em visitas que ele fazia às obras da Petrobras, que ele visitou várias obras da Petrobras. Mas não era um encontro pessoal, era um encontro com várias pessoas, provavelmente. Sim, senhor. Quantas vezes aproximadamente? Talvez 10, não sei. Sempre em obras da Petrobras? Aconteceu uma vez num aeroporto de Brasília, aconteceu no aeroporto de Viracopos também, de obras, né?
E esses assuntos relativos a doações, a pagamento de propina, o senhor tratou alguma vez com ele? Não, senhor. Ele nunca me falou nada a respeito disso. Bom, esses são os esclarecimentos do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Augusto Ribeiro de Mendonça Neto.